Hoje eu vou direto ao ponto sobre o INV11, o CPV Energia F1. Referente ao relatório gerencial de abril de 2026, o fundo segue extremamente pequeno em patrimônio e liquidez, mas chama atenção pelo dividend yield elevado e pela estratégia focada em geração distribuída de energia solar. Atualmente, o fundo possui patrimônio líquido de aproximadamente 14,65 milhões de reais e valor de mercado ao redor de 6,57 milhões de reais, mostrando um desconto gigantesco em relação ao valor patrimonial. A cota patrimonial está em R$ 14,27, enquanto a cotação de mercado gira perto de R$ 6,21. Isso significa que o mercado negocia o fundo com um PVP de apenas 0,43, um dos maiores descontos do setor de fundos ligados ao segmento de infraestrutura e energia renovável. O número de cotistas ainda é muito pequeno, apenas 843 investidores, o que mostra que o fundo ainda está praticamente fora do radar da maior parte do mercado. A estratégia do RNV11 é relativamente simples. O fundo possui atualmente duas usinas solares fotovoltaicas operacionais. A primeira é a UFV, Alexânia, em Goiás, e a segunda é a UFV, Mombaça, no Ceará. As duas usinas trabalham dentro do modelo de geração distribuída de energia solar, um segmento que continua crescendo no Brasil por causa do aumento constante da tarifa de energia elétrica e da busca por fontes renováveis. A UFV Alexânia possui potência instalada de aproximadamente 1,34 MWp. Está localizada em uma região estratégica próxima da BR-060, entre Goiânia e Brasília. A usina foi desenvolvida pela Ialote, empresa bastante conhecida no setor solar do Centro-Oeste. O modelo de locação utilizado é o de energia compensada. Isso significa que a receita depende da geração efetiva de energia e do consumo dos clientes que utilizam os créditos energéticos. Já o UFV Mombaça fica no Ceará e foi desenvolvida pela FG Energias. O ativo possui capacidade próxima de 1,35 MWp e também opera dentro do modelo de energia compensada. A concessionária local é a Enel Ceará, que possui uma base muito grande de consumidores, e isso ajuda no potencial de expansão da geração distribuída. Grande ponto positivo da tese do fundo é justamente o setor onde ele atua. Energia elétrica é um serviço essencial. A demanda continua existindo mesmo em períodos de crise econômica. Além disso, o Brasil possui uma das melhores incidências solares do mundo, o que favorece projetos de geração fotovoltaica. A gestão reforça no relatório que continua focada em estabilidade operacional, geração recorrente de caixa e análise de novas oportunidades para crescimento do portfólio. Mas aqui entra um ponto importante. Atualmente, o RNV11 ainda possui somente dois ativos. Isso significa uma concentração muito elevada. Se ocorrer qualquer problema operacional, técnico, climático ou contratual em uma das usinas, o impacto no resultado do fundo pode ser significativo. A falta de diversificação ainda é um risco importante para o investidor acompanhar. Outro detalhe importante é o modelo dos contratos. O fundo menciona contratos de 10 a 15 anos nas modalidades Take or Pay e energia compensada. O modelo Take or Pay normalmente oferece previsibilidade maior porque existe pagamento mínimo garantido, independentemente do consumo. Já no modelo de energia compensada, existe mais volatilidade porque a receita depende diretamente da geração e compensação da energia produzida. No caso do RNV11, os dois ativos apresentados no relatório estão em energia compensada. Isso aumenta um pouco o risco operacional e de sazonalidade da receita. Os números operacionais do RNV11 mostram uma melhora relevante ao longo dos últimos meses, principalmente entre janeiro e abril de 2026. A receita total saiu de aproximadamente R$ 56 mil em janeiro para mais de R$ 107 mil em abril, praticamente dobrando no período. Isso indica que as usinas solares estão entrando em uma fase mais madura de geração operacional e maior estabilidade de receita. O principal motor dessa evolução continua sendo a receita dos ativos imobiliários ligada diretamente à geração de energia solar. A linha de ativos imobiliários subiu de aproximadamente R$ 52 mil em janeiro para mais de R$ 95 mil em abril, mostrando o crescimento consistente da operação. As receitas financeiras também cresceram bastante em abril, chegando a aproximadamente R$ 12 mil, graças
ao caixa aplicado em renda fixa. Isso ajuda momentaneamente no resultado final do fundo e funciona como complemento importante enquanto o portfólio ainda é pequeno. Do lado das despesas, houve melhora significativa, principalmente nas outras despesas que caíram fortemente ao longo dos meses. Em dezembro, elas estavam próximas de R$31 mil, e em março chegaram perto de apenas R$4 mil. Em abril, houve uma pequena alta para aproximadamente R$9 mil, mas ainda em patamar muito mais controlado. A taxa de administração permaneceu estável em R$12 mil mensais e o fundo continua sem cobrança de taxa de performance, porque ainda não houve superação do benchmark estabelecido. O resultado caixa mostra uma recuperação muito forte. Em janeiro, o fundo gerou apenas cerca de R$20 mil, enquanto em abril o resultado subiu para aproximadamente R$86 mil. Isso representa mais de 4 vezes o resultado de janeiro e mostra evolução operacional importante. O resultado por cota acompanhou essa melhora saindo de R$0,02 em janeiro para R$0,08 em abril. O detalhe mais importante aqui é que, finalmente, o resultado operacional conseguiu cobrir integralmente a distribuição paga aos cotistas. Isso reduz a necessidade de utilizar reservas acumuladas para sustentar dividendos e melhora bastante a percepção de sustentabilidade do pagamento atual. O fundo distribuiu R$0,08 por cota de forma estável durante todos os meses. Analisados, isso mostra uma tentativa clara da gestão de manter previsibilidade nos dividendos mesmo durante períodos mais fracos da operação. No acumulado de 12 meses, o fundo já distribuiu aproximadamente R$0,64 por cota, enquanto gerou cerca de R$0,72 por cota de resultado caixa. Isso significa que no consolidado anual, o dividendo ainda apresenta cobertura operacional positiva. O saldo acumulado para distribuição ficou em aproximadamente R$0,09 por cota. Essa reserva ainda é pequena, mas representa uma proteção parcial para meses mais fracos de geração de energia ou eventuais oscilações operacionais. Olhando de forma geral, os números mostram um fundo que ainda está amadurecendo operacionalmente, mas que apresentou evolução relevante no início de 2026. O principal ponto positivo é a melhora da geração de caixa e a manutenção de dividendos cobertos pelo resultado operacional. O dividend yield mensal ficou em aproximadamente 1,18%, um valor extremamente elevado, principalmente considerando a cotação atual próxima de R$6,21. No acumulado de 12 meses, o dividend yield já alcança aproximadamente 9,35%. Mas aqui existe um detalhe muito importante. O yield elevado acontece principalmente porque a cotação despencou. O mercado claramente precifica riscos relevantes no fundo. A diferença gigantesca entre valor patrimonial e valor de mercado mostra que existe desconfiança dos investidores em relação à sustentabilidade dos resultados, liquidez, crescimento futuro e riscos operacionais. O fundo possui baixa liquidez na bolsa e isso também aumenta bastante a volatilidade das cotas. Com poucos negócios acontecendo diariamente, qualquer movimentação maior de compra ou venda acaba mexendo muito no preço. Outro ponto que merece atenção são os custos. O fundo possui taxa de gestão de 1,13% ao ano, mais taxa de administração de 0,12% ao ano. Além disso, existe taxa de performance equivalente a 20% do QCD e PICA mais 7%. Para um fundo tão pequeno, os custos ainda possuem peso relevante sobre a operação. Olhando o balanço patrimonial, o fundo possui aproximadamente R$12,93 milhões alocados em ativos imobiliários e cerca de R$1,74 milhões em renda fixa. Esse caixa aplicado em renda fixa ajuda momentaneamente na geração complementar de receitas financeiras e também oferece alguma flexibilidade para futuras aquisições ou despesas operacionais. O passivo do fundo é muito baixo, aproximadamente R$27 mil. Isso significa que o RNV11 praticamente não possui alavancagem financeira relevante nesse momento, e isso é um ponto bastante positivo. Muitos fundos imobiliários sofrem hoje com dívidas caras e pressão financeira causada pelos juros elevados. No caso do RNV11, a ausência de alavancagem reduz bastante o risco financeiro estrutural. O lado negativo é que o crescimento do fundo tende a ser mais lento sem emissões ou sem novas captações relevantes. O mercado de energia renovável continua com perspectivas interessantes no Brasil,
principalmente no segmento de geração distribuída. O avanço da energia solar ainda possui muito espaço de crescimento, e a tendência de aumento nas tarifas de energia favorece a procura por soluções alternativas. Mas o investidor também precisa entender que fundos pequenos como o UR e NV11 carregam riscos muito maiores do que grandes FIIs tradicionais do mercado. A liquidez é baixa, a concentração é elevada e a dependência operacional das usinas é muito grande. Na prática, o RNV11 hoje funciona quase como um fundo em estágio inicial, ainda tentando consolidar escala operacional. O desconto patrimonial gigantesco pode parecer uma oportunidade, mas também reflete os riscos percebidos pelo mercado. Se a gestão conseguir expandir o portfólio, aumentar diversificação, melhorar liquidez e manter estabilidade operacional, existe espaço para redução desse desconto ao longo do tempo. Por outro lado, qualquer problema operacional ou dificuldade de crescimento pode continuar pressionando as cotas. O ponto positivo mais forte do relatório é a melhora gradual dos resultados operacionais e a manutenção do dividendo em R$ 0,08 por cota, totalmente coberto pelo resultado caixa. Outro destaque positivo é a baixíssima alavancagem e a exposição a um setor resiliente e estratégico, o principal. Ponto de atenção continua sendo o tamanho reduzido do fundo, a concentração em apenas 2 usinas, a baixa liquidez de mercado e a dependência da eficiência operacional dos ativos solares. O investidor precisa acompanhar de perto a evolução da geração de caixa, possíveis expansões do portfólio e principalmente a sustentabilidade dos dividendos no longo prazo. O URI-NV11 ainda é um fundo pequeno, mas claramente busca se posicionar como uma alternativa diferenciada dentro do segmento de energia renovável, se conseguir ganhar escala operacional e ampliar sua base de ativos. Pode chamar mais atenção do mercado nos próximos anos, mas neste momento continua sendo um investimento de risco elevado comparado aos FIIs mais consolidados do mercado. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise. Se você gosta de conteúdo sobre fundos imobiliários, dividendos e geração de renda mensal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!